Olá, boa noite. O Band Cidade de hoje começa mostrando o resultado de uma política econômica que já vem trazendo prejuízos para o polo industrial de Manaus há muito mais tempo, antes mesmo da atual crise econômica. Por lá, os problemas só se agravam ano após ano e o resultado, demissões e empresas fechando as portas. Só nos últimos 10 anos, foram 200 que não conseguiram se manter no mercado. Pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus, anúncios de galpões vazios, grandes fábricas fecharam as portas e funcionários foram mandados embora. O mato toma conta do prédio de uma das empresas do polo que mais empregou no final dos anos 90 para o início do novo milênio. Porém, em 2008, a concorrência acirrada de produtos importados fez com que empresários daqui não resistissem. A empresa fechou, mas acreditem, o que hoje é um edifício abandonado já foi um local onde muita gente queria trabalhar. Os anos 90 foram tão bons para a indústria de Manaus que boa parte da população tinha o distrito como uma grande realização profissional. Rosineide, por exemplo, trabalhou 10 anos em uma empresa de componentes eletrônicos que hoje não existe mais. Enquanto trabalhava lá, comprou a casa própria. Então, no distrito você pode estar hoje empregado, amanhã você chegar lá, você é demitido. Aí você pensa, vou fazer o quê no Amazonas? Que a onda de desemprego é muito grande, não só no distrito, né? No comércio, em todo canto, mas hoje em dia o distrito está pior. As mudanças são drásticas. Ruas antes movimentadas por caminhões e carretas com mercadorias, hoje nem de longe parecem com a melhor época do distrito. Ao longo do tempo, os problemas foram se agravando. Das 720 empresas, 200 fábricas fecharam as portas de 2005 até o ano passado, segundo o Conselho Regional de Economia. O Polo Industrial de Manaus foi criado em 67 através de decreto e atraiu olhares de diversos investidores. Afinal, empresas do setor são isentas de uma série de impostos, mas tem um que incomoda muita gente e já foi o motivo de muitas decretarem falência. Que existe um deles que é o principal, que se chama, entendeu, a guerra fiscal. Os outros estados estão buscando desenvolvimento para eles mesmos. Quem não quer? Qual estado que não quer gerar desenvolvimento, gerar emprego? Então, há essa guerra fiscal, principalmente no âmbito do ICMS. Além da guerra fiscal, foi prometido aos empresários, por diversos políticos, que a BR-319 seria de vez pavimentada e reestruturada. Seria, mas tudo até hoje não passou de promessas. A prorrogação ela foi importante, mas existem alguns entraves, como a questão da BR-319, a questão de um porto público em Manaus, que você não vê as coisas caminharem, não desenrolam, há uma burocracia, tem a questão ambiental, que é uma falácia, porque você não está falando de abrir uma nova estrada, você está falando de pavimentar essa estrada, ou seja, o dano que a 319 poderia causar ao meio ambiente já foi causado lá nos anos 70. É claro que a falta de uma boa estrada para escoar a produção está na lista de desânimo de muitos investidores. Desânimo também para os trabalhadores. De janeiro a maio deste ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 15 mil pessoas foram demitidas das indústrias aqui de Manaus. E aí, se a gente levar em consideração que a capital tem pouco mais de 2 milhões de habitantes e que as indústrias têm mais de 600 mil postos de empregos, estamos falando que 25% da população que mora em Manaus trabalha aqui. Todos eles agora desmotivados e apreensivos. Mas tudo isso é em razão da crise nacional econômica que atinge o país desde o final do ano passado? Não. Essa crise nas indústrias já havia sido anunciada desde 2012, principalmente no polo de duas rodas. Seu Mário Cubo é gerente da maior fabricante de motocicletas do polo. Ele disse que a empresa chegou a ter 11 mil trabalhadores de 2008 a 2011. Porém, de lá para cá, muitas mudanças no cenário econômico causaram demissões. Hoje, são 8 mil funcionários. E tudo isso por conta do acesso ao crédito. Em 2008, 2009 foi o boom das vendas, onde teve muito crédito. O governo estimulou muito para que o povo consumisse. Isso fez com que começou a aumentar a inadimplência.
E, em função disso, as financeiras começaram a selecionar um pouco mais os novos clientes, vamos chamar dessa forma, e fez com que em torno de 10 pedidos que existiam antes, eram aprovados em torno de 8. Hoje não chega nem a ser 2 que são aprovados. E como se já não bastassem os problemas do dia a dia, funcionários da autarquia que cuida das indústrias paralisaram os trabalhos em busca de um melhor salário. A SUFRAMA, subordinada ao Ministério do Planejamento, não cede o aumento. O impasse continua e os prejuízos também. Na verdade, o problema vem de Brasília, né? A SUFRAMA é um órgão gigante que gere 5 estados, deveria fazer o desenvolvimento em todos os 5 estados. Mas o governo federal contingencia, e este governo vem contingenciando absurdamente forte os recursos da SUFRAMA, e isso reflete na produção da indústria, isso reflete na produção agrícola nos estados onde a SUFRAMA atende. A SUFRAMA hoje está abandonada, como nosso slogan coloca, a SUFRAMA está na UTI. E as notícias pessimistas não param por aqui. Como não tem nenhuma medida nessa direção, você não pode prever que a economia vai melhorar daqui a um ano e meio. Então, o risco de mais emissões existe sim. Enquanto isso, as empresas agonizam e amargam uma crise que chegou e não tem data para ir embora. Esta semana, mais uma rua do centro de Manaus foi interditada devido à subida do Rio Negro. E as ruas alagadas aumentam os transtornos para comerciantes, pedestres e motoristas. Até parece desperdício de água, mas na verdade a tentativa é de amenizar o acúmulo da água do rio que transborda pelas galerias e invade os estabelecimentos comerciais. Agora as bombas de água se tornaram rotina por aqui. Porque se deixar ela vai enchendo mais, aí também o mau cheiro que fica. O funcionário desse outro estabelecimento também se queixa dos problemas. Fecha tudo aí, passa mais carro, o movimento cai. Fica meio complicado. Mas esse não é o único problema nessa área que vem sendo tomada pela água no centro da capital, por conta da cheia do Rio Negro. A confusão no trânsito e a sujeira também agravam a situação. Quem precisa andar por aqui reclama. Todos 2 anos é a porcaria, não adianta. Fizeram mal feito essa porcaria aqui. Todo ano é isso. Não tem como a gente escapar. Todo ano cheia, enche o rio, alaga para cá. A dificuldade é que o governo devia tomar providências, porque eles não tomam providências. Porque tem muitos meios agora, materiais que pode ser usado aqui sem ter se alagado aqui. A Rua Barão de São Domingos, na área de feiras e distribuidoras, já é a segunda via no mesmo quarteirão a ser interditada por conta da subida das águas. Mas hoje era possível ver os blocos removidos do local por conta dos estacionamentos. Por necessidade, né? Foi aberto, né? O transtorno também é agravado para os motoristas que trafegam pelas outras vias que dão acesso à escadaria da Manaus Moderna. Vamos conferir agora como vai começar o fim de semana aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Presidente Figueiredo, o sol aparece, mas também a previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Anamã, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Manaus, o tempo fica mais fechado neste sábado, com chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Morreu na manhã de hoje a empresária Débora Freitas, que foi uma das vítimas, mas que ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido no dia 23 de abril, aqui na capital, envolvendo uma carreta na Alameda Cosme Ferreira. Ela estava internada da UTI do Hospital Pronto Socorro João Lúcio desde o acidente.
Com o objetivo de garantir a segurança nas principais vias de entrada e saída da capital, a Polícia Militar do Amazonas deflagrou nesta quinta-feira a Operação Vitória Régia 4. A ação vai contar com cerca de 5.000 homens e segue até o início da próxima semana. Neto Cavalcante. Fim de semana de policiamento intensificado aqui na capital e aqui na barreira das rodovias AM010 e BR-174, um trabalho sendo realizado aqui pelo Batalhão de Trânsito. Os motoristas que estão indo pegar a estrada estão passando aqui por abordagens do Batalhão de Trânsito. Eu converso agora com o Sargento Falcão Santos. Sargento, qual é o foco dessas abordagens aqui da Polícia Militar aqui na barreira? A segurança. Os condutores que foram pegar a estrada da BR-174 ou a AM10, verificar as condições do veículo. Extintor, pneu, a manutenção é muito importante. E a situação da documentação, o licenciamento tem que estar em dias. Uma atenção especial também para o cinto de segurança, né, senhor? É muito importante. Nós estamos numa cultura que só quem usa cinto de segurança é o motorista e o passageiro ao lado. Os outros passageiros que vão no banco de trás, é primordial o cinto de segurança. Porque se Deus o livre, uma batida de frente com outro veículo, quem está atrás vai ser arremessado para frente. E quem está na frente, mesmo estando com o cinto, vai ficar esmagado. Policiamento intensificado, abordagens aqui até o domingo? Domingo e segunda-feira, quem estiver voltando. Vamos montar a barreira na volta. Então, eu peço aos condutores consciência no trânsito. Muito obrigado, sargento, pelas informações. Aí a dica do sargento Falcão Santos aqui do Batalhão de Trânsito: é preciso ter consciência antes de pegar a estrada. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E atenção, motoristas, pois neste sábado o trânsito em algumas ruas aqui da capital vai sofrer alterações por conta da realização da Marcha para Jesus, que deve atrair 100.000 pessoas, segundo os organizadores. Orestes Litaif. A concentração da Marcha para Jesus será no centro da cidade. As mais de 100.000 pessoas aguardadas para o evento seguirão encaminhada até o Sambódromo. Por causa da Marcha para Jesus, algumas ruas e avenidas da cidade terão um trânsito alterado. E é justamente sobre isso que eu converso agora com o Marlon Nicassi, ele que é gerente de fiscalização do Manaus Trânsito. Marlon, quais as ruas que serão interditadas aqui na cidade amanhã? Bem, a partir de 6 horas da manhã já vai iniciar as interdições da Ramos Ferreira e da Ferreira Pena, naquela proximidade com a Praça da Saudade, a Praça da Bíblia, onde vai haver a concentração. A partir das 15 horas, a marcha, diferente dos outros anos, quando via pela João Batista, vai ter um percurso diferente esse ano. Ela vai percorrer a Ferreira Pena, entrar na Airão e vir descendo a Constantino Nery no seu sentido centro-bairro. É um itinerário diferente esse ano. Em toda essa extensão vai ter agentes para dar orientação, para gradativamente, no decorrer da marcha, ir liberando aquelas vias e fechando outras, para que possa ocorrer com maior segurança, maior tranquilidade, esse grande evento na cidade de Manaus. Agora também algumas linhas do ônibus, do transporte coletivo serão alteradas, né? Bem, a Constantino Nery, ela vai permanecer no seu trânsito normal, no sentido bairro, centro, vai permanecer fluindo normal. O trânsito que vem do centro, as principais linhas vão ser desviadas pela João Batista, que vai decorrer normal. Ok, Marlon, obrigado por suas informações. A Marcha para Jesus começa amanhã às 3 da tarde e vai até a noite no Sambódromo. A partir daí, o trânsito será normalizado assim que o evento acabar. Orestes Litaif para o Band Cidade. Na próxima segunda-feira, a Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física exercício 2014. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Fonseca. Rosimara, nesta segunda-feira, a partir de 9 horas da manhã, a Receita Federal irá disponibilizar consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Geralmente, o primeiro lote de restituição é para as pessoas que são aposentadas ou pessoas com deficiência física. Vale deixar claro que o dinheiro não estará disponível nesta segunda-feira, somente a partir do dia 15 de junho. E isso também acontece com os demais lotes, são 7 até dezembro, sempre no dia 15 de cada mês. E vale deixar claro também que para ter essa informação, basta acessar o site da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br ou então ligar para os números 146 e assim você terá essa informação. Caio Fonseca para o Band Cidade.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Parque Municipal do Mindu, na zona centro-sul da cidade, idosos foram convidados a participar de uma série de atividades voltadas ao tema, inclusive com plantio de mudas de árvores nativas da região. O Brasil do meu amor. Muita música, teatro e até alongamento para os idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade. Mas a missão deles aqui é outra: contribuir com a preservação do Parque do Mindu. Temos que nos conscientizarmos, tanto as crianças quanto os adultos, jovens e idosos, para que nós tenhamos uma natureza mais saudável, entendeu? Para nós, para os nossos netos, bisnetos, e assim vai. A programação foi em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e também o encerramento de uma semana de atividades voltadas ao assunto. Nós inauguramos dia 2 o Espaço Verde na comunidade, lá no Campo Dourado. Fizemos no dia 3 a jornada de educação ambiental. Hoje, com essa atividade aqui, com os idosos da UNAP, que é uma atividade de visitação, de conhecimento aqui no parque. Nesta semana, uma boa notícia surgiu daqui. Essa nascente quase não existia mais. Estudiosos de uma universidade privada, com técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguiram recuperar a fonte que leva água limpa até o Igarapé do Mindu. E para protegê-la ainda mais, mudas de Sumaúma foram plantadas próximas à nascente pelos idosos que visitaram o parque. Esse casal de amigos, Dona Maria e seu Sidney, fizeram a parte deles. Valorizar mais o meio ambiente, não na Amazônia, em todo o Brasil. Isso é muito bom para os nossos netos, nossos filhos, os bisnetos, tudo isso é importante. Mais tarde vai valorizar muito e vamos ter um ambiente muito agradável e sustentável para a nossa Amazônia. Um dia meu neto vai chegar aqui, ele vai dizer, essa árvore foi a minha avó que plantou. Né? Aí o orgulho já vai ser maior ainda. Justamente. Né? E assim um trabalho que parece de formiguinha vai refletir positivamente lá no futuro. Uma polêmica gira em torno do Campeonato Amazonense de Futebol Juniores. Esta semana, a Associação dos Clubes de Futebol Profissional do Amazonas, que organiza o campeonato, suspendeu algumas rodadas da competição, alegando não ter condições de arcar com as despesas do quadro móvel, que é a contratação de funcionários para limpar os estádios durante as partidas, e jogou a culpa para o governo estadual. No entanto, a Fundação Vila Olímpica, gestora dos estádios, rebate e, com base no Estatuto do Torcedor, alega que a responsabilidade não é dela. Somos os renegados pós-Copa. O quadro móvel é de responsabilidade deles. Agora, se eles não botarem o quadro móvel, não vai ter competição. Essa semana, a Associação dos Clubes de Futebol Profissional do Amazonas resolveu suspender por 3 semanas o Campeonato Amazonense de Futebol Juniores. A medida foi tomada porque os dirigentes do futebol amazonense entenderam que os times juniores não têm condições de pagar uma taxa para a utilização dos estádios da Colina e Carlos Amite. A taxa foi estipulada pela Fundação Vila Olímpica para o pagamento do quadro móvel de funcionários que atuam na limpeza e conservação do estádio durante as partidas. O problema é que os clubes de futebol juniores querem a isenção dessa taxa. Já existe um contrato com o governo do estado e alguma empresa terceirizada para cuidar da limpeza e zelar pelo patrimônio público. Esses estádios são cedidos aí à livre vontade para peladas de amigos de lutadores, para amigos de político, para a Copa Amadeu Teixeira, para campeonatos internos evangélicos, para campeonatos de católicos, e o futebol do Amazonas está ficando sempre em segundo plano. Por outro lado, o presidente da Fundação Vila Olímpica diz que não é dever do Estado pagar o quadro móvel de funcionários durante os jogos realizados nos estádios da Colina e Carlos Amite. O que eles querem? Eles querem que o governo assuma as despesas da federação. O governo não pode assumir. Como é que eu vou fazer uma prestação de conta no Tribunal de Conta? Entendeu? Que eu estou pagando conta de time de futebol e pagando conta de federação. Isso não existe. De acordo com o Estatuto do Torcedor, as despesas com quadro móvel durante jogos de futebol são de responsabilidade da organização do evento, ou seja, clubes e federação.
Com base na legislação federal, a Fundação Vila Olímpica decidiu fazer a cobrança da taxa, que varia de acordo com cada estádio. No ano passado, o governo havia cedido de graça os estádios da Colina e Carlos Amit para a realização da mesma competição, mas os jogos trouxeram prejuízos. Naquela ocasião, nós tivemos que assumir todos os prejuízos deixados pelos clubes, o que eles quebraram lá, quebraram porta, quebraram vidraça, quebraram um monte de coisa, e nós tivemos que assumir o prejuízo. Por quê? Porque não tinha quadro móvel. Nós assumimos um prejuízo grande. Outro ponto questionado pela ACPEA é que o pagamento da taxa estaria sendo feito diretamente ao servidor público minutos antes da partida e que o único comprovante seria um simples recibo. A prática de pagar em mãos do administrador do estádio essa quantia que ela não é significante, a quantia é pequena. Porém, eu sempre soube que a prática de pagar dinheiro em mãos de funcionário público é uma prática ilegal. Lá, eu proíbo, no Diário Oficial, qualquer funcionário da FO se envolver em quadro móvel dentro do seu expediente de trabalho, porque também não proíbe a lei trabalhista que fora do seu ambiente de trabalho, o funcionário ganhe um dinheiro aqui, outro ali, não proíbe. A crise que vive o futebol amazonense está longe de acabar, mas uma coisa é certa, com polêmica ou não, quem perde com tudo isso sempre são os amantes do futebol. E agora um exemplo de superação. Um atleta amazonense do karatê está de olho no título nacional da modalidade e junto com os irmãos treina para conquistar mais uma medalha. Tudo normal se ele não tivesse passado 11 dias em coma depois de receber 4 tiros ao tentar apartar uma briga em 2011. Quem vê Lucivan realizando todos esses movimentos não imagina o drama que ele viveu há 4 anos. Faixa preta de karatê com 13 títulos nacionais, a carreira vitoriosa quase foi interrompida pela violência urbana. Eu fui apartar uma briga, defender um amigo meu, e aí chegaram as pessoas e alvejaram mais de 10 tiros para cima de mim, e de 9 milímetros, ao qual eu fui alvejado com 4 tiros, fiquei em coma, 11 dias, um mês no hospital. A recuperação do atleta surpreendeu a todos. Após sair do coma, sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos perdidos. Os médicos eles haviam falado que eu não poderia mais voltar a competir, ser o mesmo atleta que eu era antes. Mas a paixão pela arte marcial fez Luciano voltar às competições, desta vez com a ajuda dos irmãos Luciano e Alderlan. Em 2013, na Alemanha, veio a maior conquista, o título de melhor karateca do mundo na categoria absoluto. Este troféu, ele com certeza ficará marcado na minha vida enquanto atleta, pois ele tem um significado muito grande, que é a superação. Agora o karateca se prepara para mais um desafio e vai ser em dose tripla. Ele e os irmãos estão de olho no Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado em novembro, no Rio de Janeiro. E como não podia ser diferente, o treino aqui é em família. Os irmãos Araújo dedicam pelo menos 2 horas por dia para aperfeiçoar as técnicas do karatê. É muito bom treinar com família, né? A gente brinca, treinamos junto para ter o objetivo de ser campeões, né? Como no retrasado, fomos campeões aqui no nosso estado e a gente está com o objetivo hoje viajar para o Rio de Janeiro para trazer mais um título para o Amazonas. Exemplo de superação, Lucivan também dedica seu tempo para ensinar a arte milenária oriental aos jovens da comunidade, no projeto Samurai, uma forma que ele encontrou de acender nos mais novos a chama da disciplina e da determinação. Hoje no projeto nós temos atletas campeões brasileiros, campeões pan-americanos, campeão internacional de artes marciais, enfim, e hoje o nosso maior adversário é a questão do apoio financeiro e do recurso que hoje o projeto Samurai Amazonas não tem. Um exemplo mesmo e boa sorte ao atleta aí nesse novo campeonato.
O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação da Band Amazonas também pelo Facebook. Acesse facebook.com/Band Amazonas e também curta a nossa fanpage. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica, Ali Almeida. Excepcionalmente, amanhã o programa vai ao ar um pouco mais cedo, 5:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia.